Olá, pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo aqui a este vídeo, que eu vou apresentar algumas aplicações de Machine Learning na área de educação. Para isso, a gente organizou aqui alguns materiais, com as referências ali ao final, que vocês poderão consultar tudo o que está sendo apresentado. Então, esse é o nosso tema, Machine Learning na educação, aplicações práticas. A gente vai passar aqui por umas rápidas definições necessárias para a gente situar as aplicações. Vou apresentar algumas taxonomias que ajudam muito a enxergar os nichos de aplicação das técnicas de Machine Learning e vou apresentar algumas aplicações que eu escolhi aqui para vocês. Então, começando com a definição, né, de Machine Learning, e remontando lá essa primeira e seminal publicação do Samuel, em 1959, onde ele colocava que a aprendizagem de máquina, né, é este campo de estudos que dá aos computadores a capacidade de aprender sem ser explicitamente programado para isso. Então, nesse paper, que integrou um journal da IBM, lá né, muito próximo até da definição da inteligência artificial, nesse boom da informação, inclusive eu acessei esse artigo, me lembrou muito daquele outro artigo do Paul Zurkowski, né, que a gente também vê ali o nascimento de toda essa área da interface da ciência da informação com a computação e outras grandes áreas que hoje despontam. Uma outra citação muito importante, que também foi até recomendado pelo nosso professor, é essa do Mitchell, né? Nessa mesma publicação aqui, que eu também localizei, é onde ele traz aquela definição formal, né, de apresentar o machine learning como algo que visa melhorar uma experiência, dado umas métricas, né, para alcançar determinadas tarefas, e nesse mesmo artigo ele traz aqui alguns subcampos do machine learning, né, que são essas aplicações. Então dá para ter uma ideia da dimensão e da grandiosidade dessa área, né, incluindo ali métodos de aprendizagem estatística, redes neurais, inclusive o primeiro artigo do Samuel, de 1959, ele aplica técnica de redes neurais no desenvolvimento de jogos, né, para que o jogo possa tomar decisões ali com relação às jogadas. Foi onde tudo começou com a área de machine learning. Aprendizagem baseada em instâncias, algoritmos genéticos, mineração de dados, reconhecimento de imagens, processamento de linguagem natural, né, e outras tantas aí áreas e aplicações do machine learning. Então, definindo isso num escopo geral. E fazendo uma associação da área de machine learning, né, com mineração de dados e com descoberta de conhecimento em base de dados, tem esse artigo de Fayyad, Piatek, Shapiro e Smith, que é um artigo que é muito citado nos trabalhos de mineração de dados, que faz a conexão desses três conceitos, né, que ele traz aqui que o componente de mineração de dados, né, do KDD, ele traz ali as técnicas, ele é fortemente baseado nas técnicas de machine learning, de reconhecimento de padrões e de estatística. Então, ele coloca o machine learning como uma dessas técnicas, né, que é aplicado na fase de machine learning, que integra esse processo maior de KDD. Que ele apresenta o KDD como um processo formado de três etapas: o pré-processamento, a mineração de dados e o pós-processamento. Então, a machine learning estaria inserido nessa etapa do meio. Como que a gente define uma área de pesquisa, né, um campo de estudo científico, né? Então, ele coloca, né, ainda o Mitchell, que essa área, ela quer responder a essa pergunta, ela quer resposta para saber como que nós podemos construir sistemas que automaticamente melhoram a experiência, né? E quais são essas leis fundamentais que governam este processo da aprendizagem. Então, é como se a machine learning fosse, então, essa área de pesquisa que busca responder essa pergunta de pesquisa. E conectando, por fim, a machine learning com a inteligência artificial, tem um trabalho bacana da Unesco, que foi publicado especificamente sobre a utilização da inteligência artificial na educação, que eu recomendo bastante também. Lá traz muitas aplicações desenvolvidas em vários países. Mas o livro clássico, né, da IA, que é do Russell e Norvig, ele faz essa ligação, apresentando a inteligência artificial como um campo de pesquisa, né, que tenta não apenas entender, mas também construir entidades inteligentes. Né? Então, entender o que são essas entidades, né, sistemas, basicamente, inteligentes, e também construir esses sistemas, né, que pensam e agem como humanos e ou racionalmente. Então, esse desenho clássico, assim, né, desses três quadrantes, em que a parte superior mostra os processos de pensamento, né, e a parte de baixo que representa processos de atuação, né, de como os sistemas podem agir. E então o machine learning também segue esse mesmo propósito.
de desenvolver sistemas, ora que pensam como humanos, ora que pensam racionalmente, ora que agem como humanos, ou ora que agem racionalmente, e combinando também essas possibilidades. E aí, passando então para as aplicações, né, das técnicas de aprendizado de máquina, um outro trabalho que fala sobre mineração de dados, né, que é esse de Witten, Frank e Haley, traz essa seguinte citação que eu quis mostrar aqui para vocês, né? Em muitas aplicações de machine learning, as estruturas de conhecimento explícito, né, que são adquiridas, que são construídas, que são descobertas, né, e as descrições estruturais são tão importantes quanto a capacidade de ter um bom desempenho com novos dados, né, com novas amostras. Então, o machine learning, ele não é algo, as aplicações dele não visam só fazer predições e saber o que fazer no cenário futuro. Ela também se dedica a compreender, né, eventos e contextos passados ou atuais, né? Então, não necessariamente com essa visão. Então, os dois focos são muito importantes. E aqui as taxonomias, que são várias, né, elas vão permitir a gente ver como que as comunidades científicas organizam essas pesquisas de aplicações na área. Então, uma taxonomia clássica do machine learning é a que separa as aplicações que são de aprendizado de máquina supervisionado, né, onde o programa é treinado, né, com um conjunto pré-definido de amostras de treinamento, né, ou de conjuntos de treinamento, e o aprendizado de máquina não supervisionado, que é quando o programa, para ele é oferecido ali dados, e ele que vai descobrir esses padrões, né, esses relacionamentos dos dados, você não ensina ele previamente. Quando o assunto é mineração de dados, daí a gente tem várias taxonomias, né, que apresentam as subtarefas da mineração de dados. Esse trabalho de Mohamed de Tassir, de 2013, propõe que a mineração de dados se organize em torno de 5 principais tarefas, aplicações. Então, eu vou desenvolver aplicações de mineração de dados, ou para fazer clusterização, ou classificação, ou descobrir padrões sequenciais, ou fazer predições, e por último, fazer análises de regras de associação, aquelas regrinhas, né, de se, então. Já esse outro trabalho já identifica ali uma variação dessa taxonomia da mineração de dados e propõe as tarefas de descrição, estimação, predição, classificação, clusterização e associação. Às vezes, você vai encontrar com apenas 3, né? Como a gente vê até bem comum, trazer ou classificação, onde se inclui regressão e predição, ou agrupamento, que a gente chama de clusterização, ou mineração de regras de associação. No caso específico das aplicações em mineração de dados educacionais, né, aí a gente tem aqui alguns trabalhos que organizam essas aplicações em tarefas de predição, clusterização, mineração de relacionamentos, destilação de dados para julgamento humano e descoberta com modelos, né, de modelos de aluno, modelo pedagógico e modelo de conhecimento, onde usa-se, inclusive, muito ontologias, né. Outro trabalho aqui traz que as aplicações de mineração de dados educacionais, elas cuidam de fazer trabalhos de estatística e visualização de dados, ou ela faz clusterização, né, classificação e detecção de outliers, mineração de regras de associação, né, mineração de padrões sequenciais e mineração de textos. Então, os trabalhos de Romero e Ventura são leituras obrigatórias, né, de Baker também, tem Baker e Assef, são os principais trabalhos no mundo, né? Não tem como se falar de mineração de dados educacionais sem citar esses autores, né, que são as referências, né, desde que toda essa área começou a ser desenvolvida, né, são sempre os artigos mais citados, então, por exemplo, só um artigo, os 3 primeiros artigos mais citados na área de mineração de dados educacionais são de Romero e Ventura, né, cada um com mais de 1000 citações por artigo. Esse outro trabalho aqui, que foi uma revisão sistemática de 2013, eles já colocam que as aplicações incluem tarefas de predição, clusterização, detecção de outlier, mineração de relacionamento, opa, ficou errado aqui, é chip, análise de redes sociais, mineração de processos, mineração de textos, de novo, destilação de dados para julgamento humano, descoberta com modelos, registro de conhecimento, né, rastreamento de conhecimento, fatorização de matriz não negativa. Então, eles organizaram todas as principais
publicações de aplicações e enquadraram nessas categorias, que às vezes também podem se sobrepor, né? O trabalho aqui de Rodrigues, Isotani e Zarate, que também é um artigo bastante citado na área de mineração de dados educacionais, ele é voltado para a mineração de dados e machine learning avaliação de várias coisas, né? Avaliação de aprendizagem eletrônica em salas de aula tradicionais, avaliação de ações pedagógicas, né? O que é mais efetivo que um professor faça dentro de um contexto educacional, avaliação da gestão administrativa, é uma sub-área bem específica de aplicação de machine learning, e avaliação de recursos multimídia. Então, isso aqui é um outro trabalho também de revisão sistemática, bem bacana, que traz trabalhos dessa natureza. Esse outro trabalho já apresenta a mineração de dados educacionais e Learning Analytics, que é também uma área que sobrepõe muito com a área de mineração de dados educacionais, né, que é analíticas de aprendizagem, já classificam o uso de machine learning em análises de aprendizagem, tudo sempre é suportado por computador, né, analíticas de aprendizagem, ou analítica preditiva, ou para desenvolver, né, trabalhos de analíticas de comportamentos, ou analíticas para visualização. Então, esse outro trabalho já faz essa taxonomia, né, da aplicação de machine learning. Então, eu quis mostrar essas áreas, assim, para vocês terem uma ideia geral da imensidão de aplicações de machine learning na área da educação. Esse último artigo, que é deste ano, né, de Romero e Ventura também, ele já traz uma atualização das outras revisões sistemáticas que eles fizeram, e conecta com outros termos, que a cada dia surgem termos novos, né, e muitos deles são exatamente a mesma coisa, mas são termos que têm várias definições aí, né, os autores vão caracterizando, mas que tudo faz parte desse contexto da aprendizagem de máquina. Então, a gente vai ver aí termos como analíticas acadêmicas, analíticas institucionais, analíticas de ensino, né, educação dirigida a dados, tomada de decisão e educação dirigida a dados, tá? Isso aqui é Data Driven Decision Making Education, que é esse outro subcampo, né? Big Data em educação e ciência de dados educacionais. Então, Data Science também, que é outro termo que tem sido muito falado, né, e utilizado, e aí tem ele também voltado para a educação. E aí, então, algumas aplicações, né, de Machine Learning na educação. Eu queria começar com esse primeiro artigo, que é um artigo muito importante, na área de sistemas tutores inteligentes, de uns pesquisadores do MIT, e é muito citado também, dessa Wolff, Burleson, a Rosalind Picard, que é bastante influente, assim, né, bem atuante na área da pesquisa de sistemas inteligentes. Então, nesse artigo, por exemplo, eles falam de o que a gente chama de computação afetiva, né, que é essa área de utilizar a computação para detectar estados emocionais, estados afetivos e estados cognitivos, porque eles defendem, e, né, como a gente já entende a educação hoje, que emoção e cognição são coisas que caminham juntas, né? Mas isso para a gente é muito óbvio, mas até um passado recente, isso não era levado em consideração. Então, eles começaram a trabalhar com esses estados, eles chamam de estados afetivos cognitivos. Então, o objetivo ali é tanto detectar qual que é o estado emocional, né, afetivo e cognitivo do aluno, para poder responder a esse estado por meio de algumas ferramentas que eu vou mostrar. É muito bacana esse artigo. Eles identificam aqui que as pessoas, né, num processo de aprendizagem, ou estão concentradas, né, ou está concentrado, ou está satisfeita, ou está excitado, ou está se divertindo, né, ele está engajado, frustrado, bravo, ele está entediado, ele está cansado. Então, com muito trabalho com uma colaboração muito forte da psicologia, né, com psicometristas até, eles analisam a experiência de uso de um sistema tutor inteligente utilizando 4 principais plataformas. A primeira é essa câmera, que inclusive eles desenvolveram no próprio MIT com a colaboração da Logitech, que por meio de um vídeo, né, com 30 frames por segundo, eles rastreiam 24 pontos na face da pessoa que está utilizando a ferramenta, que detectam ali tanto os movimentos da face quanto da cabeça, né, como é que está a posição da cabeça, para poder inferir qual que é o estado afetivo do aluno naquele momento. Então, eles detectam ali
20 movimentos da face ou da cabeça e 11 gestos. Então, esses movimentos da face, né, da cabeça, pode ser balançar assim, ou colocar um pouco de lado, ou, né, puxar assim um canto da boca, franzir a boca, ou levantar a sobrancelha. Então, eles fizeram vários estudos e utilizaram isso aí junto com outros três recursos, né? O segundo recurso é essa cadeira, que faz análise de postura, então ela é cheia de sensores ali, né? Ela é uma cadeira que inicialmente foi desenvolvida ali para um outro propósito, mas que, de acordo com a postura do estudante, eles conseguem identificar algumas características sobre ele, né? Se ele está interessado, se ele está entediado. O mouse também é um mouse que tem um processador próprio, enfim, que ele tem sensores que, de acordo com a pressão com que a pessoa pressiona ali os botões, ele, inclusive, foi das ferramentas que mais foi capaz, alcançou as maiores acurácias para identificar, por exemplo, os níveis de frustração do aluno ao utilizar o sistema, né? Então, ele tem aqui, ó, esses 5 sensores de sensibilidade, né, que vão pegar aí a força da pressão, para poder detectar o estado emocional da pessoa. E esse é um outro, um bracelete que foi utilizado também para os alunos, naquela experiência de usar um sistema que chama Wayang, é um sistema tutor inteligente para ensino de matemática, e cada um desses utiliza uma técnica, né, da machine learning, que primeiro faz o treinamento com os especialistas, né, dando-lhe as saídas de como analisar o comportamento, a ação, a reação, e treinam esses recursos e esses softwares que manipulam esses dados para poder, enfim, detectar o estado afetivo da pessoa e também desenvolver tutores afetivos, né, que por meio de várias técnicas, buscam responder ao estado afetivo da pessoa no momento que utiliza uma ferramenta. Então, nesse trabalho do MIT, eles desenvolveram esses tutores, né, que reconhecem e respondem ao estado afetivo do estudante. O objetivo, então, foi aqui identificar, corrigir nessa distorção de colocar sempre que a questão cognitiva é a única ou é a mais importante. Então, foi uma pesquisa que buscou equiparar, né, balancear a questão afetiva com a questão cognitiva, e utilizando muitos recursos da computação, da estatística, da matemática, né, para poder propor esses algoritmos. Aqui nesse outro trabalho, a gente vê que eu trago aqui o desenvolvimento de ambientes virtuais de aprendizagem como o nosso Moodle, né, só que inteligentes, que a gente chama de ambientes adaptativos, de hipermídia, que utiliza vários recursos, que utiliza, inclusive, o software Proteger, que desenvolve o modelo de domínio, né, do aluno, que é um modelo aberto, desenvolve a autologia, né, que modela esses dados e captura tudo isso, faz questionário de estilo de aprendizagem, junta isso tudo e apresenta, né, o ambiente se apresenta de uma forma inteligente, de acordo com o seu usuário. Então, são os ambientes adaptativos, é um ambiente virtual de aprendizagem que se adapta. Então, isso aí foi feito e tiveram resultados bastante interessantes. E o que eu queria mostrar aqui, rapidamente, só para finalizar, são algumas áreas que a última revisão sistemática, né, que eu falei aqui de Romero e Ventura, que traz sobre aplicações de mineração de dados, né? Então, aqui a gente vê vários exemplos do que é utilizado para poder desenvolver, e tem também as referências, né, das áreas de aplicação. Então, eu vi que analíticas de aprendizagem por jogos, sei lá, então aqui tem bastante, dá para a gente ter uma ideia bastante rica deste contexto, né, de aplicação. E aqui algumas ferramentas, inclusive eu já acessei algumas ferramentas aqui, a maioria são plugins, tem as capturas de tela e tal, mas eu quis trazer aqui plugins do Moodle, que acrescentam algoritmos que fazem predição, que fazem agrupamento, faz predição de aluno, né, faz agrupamento dos alunos, faz recomendação de conteúdo, fazendo análise de texto em fóruns de discussão e em chats, ou em correção de textos, né, de respostas dissertativas. E, por fim, esses 4 artigos aqui, eu queria trazer 40, né, mas trouxe aqui 4 que trazem resultados práticos muito interessantes, né. Esse aqui, por exemplo, esse primeiro utilizou, no segundo estudo, a lógica fuzzy para avaliar um questionário que é respondido por todos os alunos de um estado da Austrália. Então, dos 50 mil alunos, esses 8.817 aqui, alunos de 9 anos, né, de 436 escolas, foram analisados com relação à fluência, à utilização dos recursos
computacionais, com foco na competência, né, na literacia, information literacy, que traz resultados bem interessantes. Esse aqui de Marques Vera e outros, faltou estar itálico aqui, que inclusive tem o Romero Ventura desse trabalho, que analisaram 436 estudantes do ensino médio do México, para poder fazer predição do resultado nas disciplinas dos alunos com base, né, aí tem 40 e tantas features sendo manipuladas. Essa aqui de Cotianes, que estava focado ali com alunos da educação à distância. Esse outro aqui, que são com calouros de cursos de engenharia de uma universidade. Enfim, na área da gestão educacional, né, no documento daquele da Unesco, que eu falei no início, tem um link aqui também, traz exemplos de vários países e dá um destaque na China, né, que a China decidiu aí, em 2016, que ia se tornar realmente a referência na área de IA, e também na educação. Então, passou a destinar recursos ali para a educação, mínimos e obrigatórios. 95% das escolas estão na internet. O que eles fizeram? Todas as escolas passaram a utilizar uma ferramenta de mineração de texto para avaliação das redações, né? Então, foi bem bacana ali o resultado que eles alcançaram. Tem aqui o texto que explica direitinho como que eles fizeram, né, aqui utilizando redes neurais para fazer essa avaliação dos resultados dos trabalhos dos alunos. Enfim, não dá para poder falar de tudo, porque tem muito trabalho. Eu nem coloquei os trabalhos que eu estou mais dedicada, que são os trabalhos de predição de reprovação, que também são muito associados com a predição da evasão, né, que é o tema que eu pretendo trabalhar. E aqui, no fim, as referências que eu utilizei para fazer essa aplicação. Ok? Desculpa passar aí uns 4 minutinhos, mas fico esperando as dúvidas de vocês aí para a gente poder seguir a discussão sobre as aplicações de Machine Learning na educação. Ok? Então, um abraço para vocês e estou às ordens. Tchau, tchau.